Na China é fazer bico ou morrer. Bem-vindo ao China Uncensored, eu sou Chris Chappell. Deixe um emoji de pote de mel nos comentários para ajudar no algoritmo e homenagear o urso Pooh. E volte toda segunda, quarta, sexta e domingo para novos episódios. Agora deixe-me contar exatamente o quão encrencada a China está neste momento. Por causa da desastrosa política do filho único de Mao Zedong, imposta por meio de esterilizações e abortos forçados e da preferência por meninos, a China hoje tem 30 milhões de homens a mais do que mulheres. 30 milhões! É como se um aplicativo de namoro fosse um país. Então, os homens jovens não estão encontrando esposas nem formando famílias. Eles também não estão encontrando empregos. Eles só podem rezar, mas na China comunista e ateísta isso também não tem funcionado. Com o colapso do setor imobiliário chinês, empregos na construção sumiram. E enquanto países impõem tarifas e restringem importações chinesas para proteger suas economias, empregos na indústria estão mais secos que o Keith Richards. Obter um diploma não significa nada. Durante os concursos públicos do ano passado, por exemplo, 2,8 milhões de jovens estavam disputando apenas 38.100 vagas. Não é preciso diploma de matemática para ver que as chances são péssimas. E um diploma de matemática na China vale tanto quanto um de filosofia. O desemprego entre jovens na China está muito alto. Lembre-se, isso ocorreu após o Partido Comunista Chinês criar um novo cálculo para o desemprego. Quando ficou muito alto em 2023, pararam de divulgar os dados. Então, se você acha que estou sendo pessimista, na verdade estou relatando o melhor cenário possível. Essa é a minha cara de otimismo. Dezenas de milhões de jovens sem perspectiva é uma receita para o desastre. E fãs de guerra nuclear. O Partido Comunista Chinês costumava lidar com isso usando ataques em ondas humanas e conflitos como a Guerra da Coreia. Sim, ter seus próprios soldados mortos era, na verdade, o objetivo. Uma forma eficaz de se livrar de muitos jovens que você não quer circulando por Pequim e começando uma revolução. O comunismo não é divertido? Se isso é diversão para você, provavelmente está em alguma lista do governo. Hoje, porém, o PCC tenta algo diferente. Trabalho de bico. Pense em entregadores, fileiras e mais fileiras deles. Isso parece o início de uma corrida de 5 quilômetros rumo ao fundo do poço. Isso é ótimo para o PCC, pois quem trabalha pelo menos 1 hora por semana já é considerado empregado. O PCC ouviu trabalhando duro ou quase não trabalhando e decidiu, tanto faz, vamos contar igual. Está aí a solução para o desemprego. Com a diminuição dos empregos, as pessoas estão recorrendo ao trabalho de bico. Este ano, estima-se que a economia de bicos da China empregará 320 milhões de pessoas. 320 milhões. Isso é quase toda a população dos Estados Unidos. É 44% da força de trabalho da China. Esses são empregos que costumavam pertencer principalmente a trabalhadores migrantes do campo, basicamente o nível mais baixo da sociedade chinesa. Mas cada vez mais, a economia de bicos contrata jovens educados e trabalhadores de colarinho branco que não usam mais colarinho branco, pois o molho da entrega pode manchar. Sei que foco nos rapazes, mas mulheres, inclusive jovens mães, recorrem ao trabalho de bico para sobreviver. Isso é um problema, pois esse trabalho não é seguro. A Reuters entrevistou um trabalhador com dores frequentes no tornozelo e joelho por passar longas horas no trânsito, mas que decidiu não adquirir seguro de saúde. Por optou, querem dizer que ele não pode pagar. Seria como eu dizer que optei por não comprar 11 jatos particulares. E claro, já que você sabe isso é a China comunista, as bicicletas também podem simplesmente pegar fogo do nada. Nesse momento, você escolheria pagar do próprio bolso pelo tratamento, já que optou por não ter um seguro de saúde. Viu? Existem escolhas no comunismo. É um trabalho exaustivo também. A Reuters conversou com um motorista de 30 anos que trabalha das 7 da manhã até quase meia-noite em Pequim para ganhar menos de $900 por mês. Alguns já morreram de exaustão fazendo isso. Esse cara estava trabalhando 18 horas por dia por cerca de $85 por dia. Estamos falando desse tipo de desespero. Claro, já que você sabe, isso é a China comunista, as coisas sempre podem ficar ainda mais desesperadoras. O PCC obtém uma vitória temporária ao manter os rapazes ocupados com trabalho de bico e elevar o emprego.
Com essa coisa de 1 hora por semana, isso vai acabar se voltando contra eles, em sentido figurado e talvez até literalmente, considerando quantas pessoas provavelmente estão passando fome por não ganharem dinheiro suficiente. Esses trabalhadores de bico não contribuem para a própria aposentadoria. E o fundo de pensão estatal da China deve acabar até 2035. E com a população chinesa envelhecendo rapidamente, bem, você já entendeu o problema. Mas a China não pode sustentar trabalhadores de bico para sempre. Quase metade da força de trabalho chinesa está pegando empregos assim. Há um limite para a quantidade de entregadores que um país precisa. Quanto mais entregadores existem, menos cada um consegue ganhar. Isso é economia básica, que de alguma forma agora também é um diploma tão inútil na China quanto um diploma de filosofia. E aí você retorna ao problema principal. Eles podem até estar tecnicamente empregados por causa dessa história de 1 hora por semana, mas não dá para sobreviver assim. E claro, já que, você sabe, isso é a China comunista, as coisas sempre podem ficar ainda mais desesperadoras. Veja só, o caminhão autônomo movido por IA que vai tirar parte desses 44% da força de trabalho da China do mercado. Isso mesmo, a China apostou nos trabalhadores de bico, mas agora esses empregos serão ocupados por robôs. A IA ameaça esses empregos. Tipo, eu critico o Partido Comunista Chinês o tempo todo, mas eu realmente sinto pena do povo chinês. Deve ser horrível ser pressionado desse jeito. Enquanto influenciadores visitam a China, se impressionam com entregas por drones e afirmam que o país vive no futuro, lembre-se de como esse futuro é sombrio para os 320 milhões de trabalhadores de bico chineses. É pior que o futuro de Matrix, onde ao menos há uma economia forte como nos anos 90. Você sabia que, se eu vivesse só da receita de anúncios do YouTube e dividisse com a equipe, ganharia apenas cerca de $800 por mês? Só posso fazer este programa em vez de trabalhar em bicos nos Estados Unidos graças ao apoio do exército dos 50 centavos do China Uncensored. Esses são os fãs que apoiam o programa no meu site exclusivo ChinaUncensored.tv. Como agradecimento, vou responder uma pergunta deles no programa. A pergunta de hoje vem de Seth. Por que as Filipinas não tomam uma iniciativa concreta em relação à tentativa da China de tomar o Banco de Scarborough? Se é território soberano, eles podem agir, certo? Nem mesmo uma presença militar reforçada na área assustaria o Partido Comunista Chinês? Excelente pergunta, Seth. Então, a China claramente não hesitou em usar a força contra as Filipinas. Por que as Filipinas não fazem o mesmo, ou ao menos enviam mais navios militares para a área? O apoio internacional parece estar com eles. A declaração foi feita no início da semana. Uma coisa é apoiar intelectualmente as Filipinas, outra é estar disposto a lutar contra a China. Reflita sobre quantas pessoas trocam a foto de perfil para dizer que apoiam a Ucrânia. Notei que poucos realmente se alistaram no exército ucraniano. Em 2012, quando a China mostrou força pela primeira vez no Recife de Scarborough, parecia que Filipinas e China entrariam em conflito. Como as Filipinas têm um tratado de defesa mútua com os Estados Unidos, isso exigiria o envolvimento americano na luta. O governo Obama negociou e fez ambos os lados concordarem em deixar o Recife. Valeu, Obama! O quê? Não estou sendo sarcástico. Bom trabalho. Só havia um problema. As Filipinas saíram, a China não. E os Estados Unidos não fizeram nada. Isso definitivamente enviou uma mensagem não só para as Filipinas, mas para toda a região de que os Estados Unidos não tinham disposição para um confronto com a China. Valeu, Obama! Agora estou sendo sarcástico. O PCC mantém controle de fato sobre o Banco de Scarborough desde então, exceto quando um youtuber ousado desembarcou no Recife e fincou sua bandeira sob seus olhos. Mas desde então, a China passou anos construindo ilhas artificiais no Mar do Sul da China e militarizando-as. Os Estados Unidos não impediram isso, e agora o PCC está consolidado. Se quiser voltar lá, vou precisar de um barco maior. Mas eu escolho não comprar um porta-aviões. Então, em vez disso, o que as Filipinas fizeram foi revidar, registrando tudo o que o PCC está fazendo. Está funcionando. A China ainda não militarizou o Banco de Scarborough, mas acredito que querem. Por isso, recentemente disseram que aquilo deveria ser uma reserva natural que eles administrariam. Uma estrutura misteriosa surgiu lá. Mas depois que as Filipinas expuseram isso e os Estados Unidos realmente ameaçaram usar força de verdade, aquilo foi removido bem rápido. Então a estratégia de exposição das Filipinas está funcionando.
No entanto, remover as instalações militares do Partido Comunista Chinês nas ilhas artificiais será bem mais difícil. Teria sido melhor se isso tivesse sido impedido no começo, e é por isso que faço o China Uncensored há tantos anos, para que as pessoas enfrentem o Partido Comunista Chinês agora, antes que seja tarde demais. Mas eu não conseguiria fazer isso sem um exército por trás de mim. O exército dos 50 centavos do China Uncensored. Se você quiser se juntar, acesse chinauncensored.tv ou clique neste botão aqui. Sem seu apoio, eu não faria o China Uncensored. Sou Chris Chappell. Até a próxima.